Boa noite, meus irmãos. Aqui estamos mais uma vez felizes por começar mais um Página Aberta. Não é isso, Maria Lourdes? É isso. Boa noite a todos. Estamos aqui hoje com um tema extremamente importante, necessário para os nossos dias. E vamos começar. Hoje vamos trabalhar o livro... Não, já tem um mesmo. Homens de Fé, né, do livro Pão Nosso. E é extremamente importante porque Emmanuel vai trazer o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, né? E é um texto do Evangelho muito interessante, que é necessário quem estiver em casa poder ler com muito cuidado todas as falas que Jesus traz nesse ensinamento à multidão, né? E Mateus, no capítulo 7, ele começa, né, com a frase de Jesus que diz o seguinte: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, vai trazendo todo esse contexto, né? Então, ele fala que é nesse capítulo que fala do cisco que está no olho do teu irmão, né? Enquanto não olha para a trave que está no teu próprio olho. Fala da história do hipócrita: tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É aquela mensagem, né, de não atirem pérolas aos porcos, caso contrário estes pisarão e aqueles voltarão contra vocês. Peçam e lhes serão dado, busquem e encontrarão, batem a porta e lhes será aberta, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta, né? Então, todas essas frases que são chaves, que nós conhecemos, esse capítulo está muito recheado dessas mensagens fortes de Jesus. E assim, em tudo, faça aos outros o que vocês querem que eles façam, pois esta é a lei e os profetas. Entre pela porta estreita, pois é larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, o aperto ao caminho que leva à vida, né? São poucos que encontram. Cuidado com os falsos profetas. Toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins, né? E nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Jesus primeiro faz todas essas indagações, e agora no final desse primeiro ponto, né, chegando próximo ao ponto que Emmanuel vai trazer sua mensagem de hoje, no versículo 21, é justamente esse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios e não realizamos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vós que praticaram o mal. E aí vem o versículo que Emmanuel trata, que é o versículo 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, né? E aí a mensagem completa: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa.
e ela caiu. E foi grande a sua queda. E eu gostaria só de concluir aqui, Queiroz, porque é tão interessante esse finalzinho, versículo 28, que diz assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque eles as ensinavam com quem tinha autoridade e não como o mestre da lei, como os mestres da lei, né? Pois é. A gente vê que toda a sequência ele fala como se fosse um apurado daqueles que tem que ser homem de fé, né? Um apurado de vida, um apurado de exemplificações, um apurado de conduta, demonstração, né? De conduta como um todo, né? E Emmanuel, ele começa justamente no seu diálogo a respeito do versículo, né, 24, dizendo o seguinte, que os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo. Ou seja, né, aquele que ousa, aquele que já se acha capaz e por isso mesmo divulga a mensagem, eles deveriam, né, ter essa interpretação à conta das expressões máximas do cristianismo. Aí por quê? Porque nas galerias dos tipos veneráveis da fé, entretanto, aí infelizmente a realidade, né, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente, ou seja, colocaram de fato na sua essência de agir e servir, não esquecendo a vigilância indispensável ao justo testemunho, né? E a advertência que eu sempre gosto de recomendar, sempre gosto de lembrar, para recomendar para mim também, do Cristo, né? É a história do orar e vigiar sempre. E a gente muitas vezes, né, buscando para a nossa sardinha, a gente vê como de fato nós somos cobrados. Os espíritas, eles são muito cobrados na sua conduta, né? É tanto que quando alguém sabe que o indivíduo é espírita, ele é como se ele entrasse em evidência. E qualquer coisa, qualquer atitude insensata, aí o fulano, mas não era espírita, né? Mas como é que aconteceu isso? Lá vai. Então, a gente tem de fato uma responsabilidade muito grande, né, para colocar de fato essa vigilância no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas demonstrações, porque a gente não sabe o que é que a gente vai ou quem a gente vai encontrar ali do outro lado da rua, né? Muitas vezes é uma pessoa que estava ouvindo o nosso falar, a nossa forma de passar a mensagem, e o dizer não pode ser diferente do agir. E que seja o mais fiel possível, né? E Emmanuel prossegue o seguinte, dizendo o seguinte: é interessante verificar que o mestre destaca entre todos os discípulos aquele que lhe ouve os ensinamentos e os pratica, né? Atitude de convicção. Daí se conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Trabalho de aplicação no esforço diário. Ou seja, ninguém está dizendo aqui, Emmanuel não está passando a justificativa de aquele que quer ser de fato
o espírita, o cristão, que em suma são a mesma coisa, né? Vamos generalizar, vamos sair da nossa redoma e colocar a palavra cristão em evidência, já que o nosso país ele é um país evidentemente cristão. Então, ele diz aqui que o cristão não é aquele que é o santo, é aquele que 100% vai ter uma conduta ilibada, mas ao menos, como está escrito, né, no livro dos Espíritos e no Evangelho, pelo menos é aquele que aplica um esforço diário para mudar as suas condutas, para fazer um pouco diferente. Não é isso, Mary? Isso. Porque a mensagem, a gente imagina muitas vezes que o sentido de fé é apenas o de crer, né? Mas a fé, ela é movimento, a fé é ação. É tanto que olha quantas coisas Jesus não manda realizar aí, né? Exatamente. Falando, evidentemente, da fé. Porque e se a gente for observar o texto, quem tiver a oportunidade de ler, releia com atenção, ele começa trazendo orientações e no final é que ele vai dizendo que quem ouve minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Construir a casa, a gente sabe que nós precisamos começar ela por um ponto. Um alicerce, né? firme. Ou seja, a nossa ação precisa ser construída de forma firme para que assim as paredes possam ser erguidas. Caso contrário, se essas bases não for sólidas, que sustente, as paredes podem rachar e vir a casa cair, como ele coloca aqui, construiu sua casa na areia. E Jesus vai trazendo tanto ensinamento, né, nos chamando a atenção para a hipocrisia, para a mentira, para o julgamento, né? Então, o que é que a gente está dando, que a gente faça ao outro aquilo que a gente quer que nos seja feito, né? Que a gente bata a porta. Quando a gente imagina bater a porta, para que eu possa bater a porta e ela possa se abrir, eu preciso ir, eu preciso fazer um movimento, eu preciso chegar até a porta, eu preciso bater na porta. Nós muitas vezes ficamos achando que basta a gente ter fé e fazermos as nossas orações que as coisas irão acontecer, né? Sabemos que tudo tem uma programação, mas a nossa ação, a nossa vontade, ela precisa estar fortalecida e fazermos a nossa parte pondo em prática tudo aquilo que nós recebemos de Jesus. Então, ele dizendo aqui que aquele que faz tudo isso que ele está dizendo é prudente, né? Então, na verdade, como o Emmanuel coloca aqui, né? Eu achei essa frase, Carol, embora você já tenha vindo para o segundo ponto, mas eu achei essa frase aqui muito interessante, quando ele diz, desculpe, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho. O que é o testemunho? É a minha experiência de vida. Ninguém dá um testemunho daquilo que não viveu, que aí está sendo hipócrita, falso, né? Então, a vigilância indispensável ao meu testemunho, ao que eu vivo, e é isso que eu posso dizer de mim, né? E essa frase final, aqui, voltando ao texto do Evangelho, né, como eu disse, que me chamou muita atenção, que as pessoas ficaram maravilhadas com o que Jesus estava ensinando, porque eles a ensinavam como quem tem autoridade. E o que é ter autoridade? O que é ter autoridade? A gente imagina, ter autoridade é aquele que tem um poder. Jesus tinha um poder porque ele era o Cristo, o Criador do planeta, né? Estava num grau de desenvolvimento espiritual muito grande. Jesus tinha autoridade porque ele vivenciou tudo isso.
Ele tinha autoridade porque ele era autor da própria construção espiritual de vida. Por isso ele tinha autoridade para falar. Não sejam hipócritas, não faça aquilo que vocês não querem que seja feito com vocês, não julgue o outro. Então, Jesus tinha autoridade porque ele já tinha passado por todos esses degraus. Quando a gente passa por algo, meus irmãos, é tão interessante, quando a gente passa por uma dificuldade e você vai falar daquilo que você passou e que você conseguiu superar, você tem autoridade em falar. Você não está contando uma história de que ouviu, é a sua vivência. Então, você tem autoridade porque você é autor daquilo. Então, Jesus tinha autoridade e não como um mestre da lei. Ele não era apenas quem tinha o conhecimento das leis. Ele viveu as leis. Ele vivia as leis. E é isso que ele nos chama a atenção. Que nós precisamos viver esta lei. Né? Precisamos viver as leis de Deus. É como o Vamberto cita aqui, né? Os ditos de Mateus nesse capítulo aí, falando da fala de Jesus, de que os discípulos fizeram isso, fizeram aquilo outro, né? Tal, mas apesar de toda essa capacidade, de todo esse potencial de fé que estava nas pessoas, né, Vamberto? Ainda faltava o potencial interior, né? Ou seja, a convicção desse poder, dessa mudança, dessa transformação, não é isso? E isso de fato faz toda a diferença, porque o olhar do Cristo, como o Vamberto lembra, era para o nosso mundo íntimo, de fato, Vamberto. Era para o nosso mundo íntimo, era para a nossa atitude naquilo que a gente estava ali, disposto a de fato realizar e fazer, não é? E aí a gente fica naquela perspectiva, como é que estamos? O que é que estamos realizando? De que forma estamos fazendo? O que é que estamos de fato também, né, deixando de fazer? Então fica tudo mais simples, porque a gente vê, meu Deus, tantas atitudes, historicamente falando, em nome do cristianismo, matou-se mais do que qualquer outro tipo de guerra política ou guerra por interesses, em nome do Cristo. Infelizmente, deturpando totalmente a essência dos seus ensinamentos, o homem tem feito, infelizmente, muito mais desgraça do que graça. E aí a gente observa como de fato o nosso mundo íntimo está sendo deixado de lado naquele ponto a trabalhar, naquele ponto a realizar por nossa parte, por nossa conduta. Porque, gente, será que é difícil, de fato, pôr em prática as coisas que Jesus trouxe? As coisas que Jesus também exemplificou e fez, como o Melry falou aqui, né? É uma questão, de um contexto que a gente precisa de fato ter muita atenção para essa mudança. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, versículo 4. Kardec diz: reconhece-se o verdadeiro espírita, e eu posso dizer o verdadeiro cristão também, pela sua transformação moral. É o pôr em prática do conhecer a si mesmo. E pelos seus esforços que faz para domar suas más inclinações. Apesar de nós já estarmos na fase madura, né? Madura não, na fase adulta do desenvolvimento espiritual, já com a intelectualidade desenvolvida o suficiente para evidenciarmos e pormos em prática toda e qualquer teoria que nos chegue, nós ainda somos muito utilitaristas, nós ainda somos muito
em outras palavras, egoístas, avaros, né? E deixamos a invigilância como consequência de tudo que a gente realiza ou de tudo que a gente busca desenvolver. E isso traz as consequências danosas que não só sentimos, como que a psicosfera como um todo do globo acaba absorvendo e contaminando a essência de muitos. Porque as energias, elas se combinam, não é? Então, o meu pensar e o meu agir, ele vai se combinar com o pensar e o agir de outros milhões ou bilhões. E a soma, se for negativa, vai ser de uma catástrofe. Mas imaginemos se a gente começar a agir de forma diferente. E nesse agir eu começo a contaminar o outro, e nesse contaminar do outro, outros milhares e outros milhões começam a agir da mesma forma. É óbvio que cedo ou tarde a gente tende a anular as atitudes nefastas e negativas, acalmando inclusive as entranhas do próprio planeta, que não se mexerá tanto a ponto de provocar tsunamis, né? Terremotos, maremotos, porque se a gente pensar direitinho, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, a energia que a gente dispensa ao mundo, com certeza deve colaborar por toda a agitação, por todo o disparato de coisas que a própria natureza responde. A nossa emanação. Da nossa a emanação, né? Se a gente age mais na agressividade, o planeta ele vai dar como resposta também uma coisa nesse sentido. E aí, meus irmãos, se a gente de fato quer segurança, se a gente de fato quer agir mais adequadamente, a gente tem que mudar, ponderar, analisar, pôr em concordância a nossa fé no sentido de fato da fidelidade. Fidelidade com Cristo, fidelidade com o Evangelho, fidelidade com Deus, com o Pai, que é amor, que é justiça, igualdade de direitos, igualdade de determinação e de responsabilidade, né, na ação para com todos. Da mesma forma que Deus nos cobre de misericórdia, Ele também nos exige um mínimo de responsabilidade nas nossas atitudes, né, nas nossas ações, no nosso pensar. Não é isso, Mary? Uhum. E aí, eu achei um texto muito interessante para colaborar com o nosso estudo. Eu peguei esse texto na internet para vocês verem, no Fórum Espírita. Esse texto foi colocado lá por um confrade que eu creio que deva ser um pseudônimo, Ignarus. Ele é de Santa Catarina. Ele foi colocado lá nesse fórum, né, na página da internet, em 2010, setembro de 2010. E ele traz algumas ponderações bem interessantes. Por exemplo, ele diz o seguinte: ponderando com Allan Kardec, torna-se simples definir quem é o verdadeiro espírita, quem é o verdadeiro cristão. Afinal, os podemos reconhecer pelos esforços que fazem em transformar-se em pessoas moralmente melhores e em domar suas más inclinações, geradas pelas imperfeições milenares que todos carregamos na alma imortal. Quando a gente percebe essa base, né, da nossa imortalidade e o agir de forma milenar no erro, há de convir, há de concordar que não é fácil operar essa mudança. Mas a vontade, ela agita um universo inteiro que conspira
a favor de quem quer realizar. É a história que o Cristo fala aí, né? Bata e a porta vai se abrir, né? Movimente-se, venha, né? É aquele movimento, mas precisamos do movimento. É da isso? ação, né? Da ação, da vontade. A questão 909, ou 919 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos lembram, né, da questão do que é que nos falta para que a gente possa domar o mal, nós, eles dizem que o que falta é só vontade. Muitas vezes o que precisaríamos fazer é esforços até insignificantes, mas que a vontade é deixada de lado. E aí, infelizmente, a gente vê os desmantelos. E ele prossegue, né? O autor, Ignatius, prossegue. Há quem se diga espírita, sem jamais ter lido o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e até a codificação toda. Então, nem se comenta. E sem nunca ter se comprometido com o Evangelho no lar. Porque esquece, algo dá errado, ou parece que está falando sozinho. E a gente vai nessas desculpas, na nossa comodidade, deixando de ter esse instrumento preciosíssimo dentro dos nossos lares, que com certeza nos ajudaria nesse propósito existencial. Porque a missão do Espiritismo é o conhecimento da verdade, meus irmãos. Não tem como conhecer a verdade sem se dedicar ao mínimo que seja de estudo. Eu estou iletrado, eu não sei ler, eu não sei escrever, também não é desculpa, porque o conteúdo que já se tem em palestras, em áudios, em vídeos, né? Até livros inteiros. Existe até o audiolivro do Evangelho, o audiolivro do Livro dos Espíritos, né? Existe o desenvolver da humildade, que quando não se entende alguma coisa, a gente vai lá e pergunta. Então não tem desculpismos. A gente de fato precisa ter ação, atitude, vontade, né? Aí ele vai citando também: há quem se diga espírita, porque vai ao centro espírita buscar o passe e a água fluidificada. E de boa vontade, ouve a palestra esclarecedora sobre valores morais imprescindíveis à transformação íntima. E, na saída, compra ou empresta um romance, retornando ao lar certo de que fez o que podia, mas continua sendo assistido em vez de ser servidor, né? Ele está amealhando, mas a prática que é o bom, cadê? Né? Eu acho até curioso, tem gente que diz, né, em termos de religião, você é evangélico, católico, espírita, praticante ou não praticante, né? As pessoas até perguntam isso. É até curioso essas formas de denominação, mas são uma realidade, né? E o Ignatius continua dizendo no texto dele: há alguns pobres espíritas que se deixam levar pela vaidade, achando que são privilegiados por serem médiuns ou expositores, dirigentes de trabalhos ou de centros espíritas, que não saem do centro sem uma psicografia do seu mentor, que usam o Evangelho segundo o Espiritismo como uma Bíblia de fato, e para o qual a assinatura de nome nobre em uma obra é garantia de verdade, e por isso não precisa ser questionada. Infelizmente, isso aqui está de ruma, né, no movimento como um todo. É uma encrenca grande, como diz Alberto Almeida, porque o que mais Kardec recomendou é usar o crivo da razão, é submeter a análise carinhosa, mas inteligente, né, dentro do contexto da verdade maior.
O verdadeiro espírita o é, repetindo ainda uma vez Kardec, reconhecido por sua transformação moral e pelos esforços em domar as más inclinações que ainda carrega. Aí começa o passo certo, o aproveitamento de tudo que ele está ouvindo, de tudo que ele está estudando, de tudo que ele está percebendo. Mas também o é porque estuda a codificação inteira e, além dela, busca completar seu conhecimento estudando outras obras sérias, discutindo, comparando, usando a razão, nada aceitando sem refletir a respeito. Vamberto até, obrigado Vamberto por ter me trazido à tona aqui, é a questão de fato 909 que eu estava falando, que pergunta: poderia sempre o homem pelos seus esforços vencer as suas más inclinações? Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Eu não acho que seja um erro de tradução, não, do francês original para o português. Sem dúvida deve ser isso aí mesmo. O que lhe falta é a vontade. E o Espírito ainda dá aquele ar de compaixão, de pena, quão pouco dentre vós fazem esforços. Infelizmente, a estatística é real e precisamos modificá-la. Se queiramos, aqui está, quando o planeta de regeneração estiver implantado. E se esperamos que isso venha o quanto antes, com o nosso auxílio, sem dúvida, virá bem mais rápido a transformação, a paz, a mudança, a melhoria. Mas com a nossa teimosia, com a nossa falta de vontade, com a nossa base de ainda sermos teóricos e não práticos, na verdade crística, repeti 3 vezes, e não a nossa verdade, Aí a gente precisa refletir, a gente precisa vir atrás. E aí a gente imagina, Queiroz, por que os espíritos disseram que precisa tão pouco? Porque, na verdade, grande é o nosso orgulho. E é esse egoísmo e esse orgulho que nos impede de dar passos para o movimento interno. Como nós estamos muito mais na visão e na busca do externo, nós vamos nos destoando do que é real, porque estamos buscando o que está fora e não o que está dentro. Então, quando o Espírito diz um pequeno esforço de olhar para as reais necessidades que temos e que o que está fora é muito vulnerável, mas essa construção do que eu sou como nessa experiência corporal, mas o ser espiritual que eu sou e da real necessidade que eu tenho de transformação, isso realmente é um passo para... Ele não disse que tem que ser de uma vez, não precisa, não, e nem tem como. Que pelo menos comecemos um esforço, um querer. É um querer. É um querer. É mudar um foco. É ao menos ficar na atenção de, opa, errei de novo. Aí eu vou errar de novo, mas um pouquinho menos. Eita, errei de novo, mas foi um pouquinho menos do que da outra vez. Até conseguir modificar a ação, E também é não ter medo de
desse questionamento íntimo, dessa verdade que somos seres falhos e que ainda vamos errar muitas vezes. Mas o importante é persistir, porque também se aprende com os erros. Claro. Não é? Também se aprende com erros. Mas não manter-se utilizando, né, essas condutas, essas formas de ação que são milenares no erro, né, esses desculpismos, como se fossem muletas, né, nos sustentando as atitudes, as ações equivocadas, sem essa perspectiva da mudança, porque a nossa fé, ela já não é mais cega, né? A fé cega já não tem mais espaço para existir. A nossa fé, ela é balizada, ela é questionada, ela é entendida, ela é envolvida numa energia de consideração, de reflexão e de ação, não é? Então, não existe mais espaço para essa fragilidade na conduta ou essa inconstância premente que não se analisa, não se observa e não se faz nada para mudar. A gente precisa manifestar justamente esse esforço, compreendendo a vida dentro do propósito maior do Criador, que é o entendimento do amor. Né? É você chegar de fato nessa atitude de entendimento, a princípio por você, e depois o entender do outro. Porque agindo assim, a gente vai se desvinculando dessas amarras, né, do passado, olhando para frente, observando pelo retrovisor apenas o que foi feito para poder alinhar os passos para frente. Nosso campo de visão, ele deve ser um campo de visão balizada nessa fé que robustece uma esperança no serviço de realização. Sempre firme, né? Falar alguma coisa, minha filha? Só o quê, minha filha? Volta ao nosso tempo. Né? Então, ó, outra coisa também que a gente deve, né, ser para agir de fato nesse esforço renovador, não julgar todas as dores como sendo um atestado de culpabilidade. Porque a gente tem que saber que também existe, além das expiações, existem também as provas, né? Para que a gente possa mostrar de fato o que vamos entendendo e o que vamos absorvendo. E nesse sentido, a gente tem que saber que é preciso confiar, que não existem acasos, e sempre será o que deve ser, mas que nesse contexto temos que agir com precaução, responsabilidade, resignação e, acima de tudo, coragem, né? Porque essa fé, ela nos dá a coragem de ir adiante, de fazer de fato o que nos é essencial, não é? É tanto que Emmanuel, ele prossegue dizendo o seguinte, né? Reconforta-nos assinalar que todas as criaturas em serviço no campo evangélico seguirão para as maravilhas interiores da fé. Essas maravilhas, que maravilhas são essas? Nós, com certeza, pelo que o Espiritismo nos proporciona, já conseguimos enxergar muitas delas. E ainda tem outras que só desenvolvendo um pouquinho mais o nosso eu interior é que a gente vai alcançar.
mas que tudo tem, né, dentro desse propósito de alegria, esse propósito de desenvolvimento, esse propósito de ser mais, um pouco melhor do que eu fui ontem, e assim continuar minha jornada no equilíbrio, agindo com equilíbrio, agindo com noção, percebendo o meu espaço e percebendo também o espaço do outro, agindo nesse consórcio de vida que vai me fazer assumir posturas, derrimir, né, dificuldades, conquistar espaço íntimo, interior, respeito interno, né, autoconfiança, nesse burilar constante da alma, para encontrar no momento que a vida proporcionar, que ela sempre vai proporcionar para isso, o brilho, né, da luz que somos, que sempre andou e ainda continua muito ofuscada pelas nossas próprias dificuldades e desavenças, né? E Emmanuel prossegue dizendo o seguinte: todavia, cabe-nos salientar em todos os tempos o subido valor dos homens moderados. Olha o que Emmanuel fala. Dos homens moderados que, registrando os ensinos e avisos da Boa Nova, cuidam, desvelados, da solução de todos os problemas do dia ou da ocasião, sem permitir que suas edificações individuais se processem longe das bases cristãs imprescindíveis. É o orar e vigiar, né? É o estar atento se estamos realmente seguindo as mensagens, os ensinos e avisos da Boa Nova. Porque nós sabemos que o Evangelho, ele é um direcionamento de uma conduta moral e uma conduta que nos dá o que o Cristo nos disse, que possamos construir a nossa casa em terreno sólido, sobre a pedra, né? E não, se a gente, é tão interessante, porque eu estava pensando, o simbolismo que tem essa mensagem de Jesus. Porque o que é a construção sobre a pedra? A pedra, por si só, ela é uma construção de milênios, né? São grãos e grãos e grãos de areia que vão se juntando, se consolidando e vai se formando ali aquela pedra. Por todo um processo natural. Então, até nisso, Cristo sabiamente traz, além da solidez que a rocha traz, ela é uma construção para que se torne sólida. Então, assim somos nós. Precisamos que a nossa conduta, que as nossas ações sejam construídas todos os dias, em qualquer ocasião, nas bases cristãs imprescindíveis, né? O olhar para o que é correto, que vai fazer o bem, né? O que vai nos trazer o sentimento mais agradável a Deus e que traga realmente um objetivo de crescimento. Então, analisar as nossas ações do dia a dia, o nosso olhar da nossa conduta moral é o que nos vai fazer realmente verdadeiros cristãos, né? E aí ele traz, é muito interessante no ponto anterior, né? Que ele fala a fé como maravilhas do nosso interior, né? As maravilhas interiores. E eu fiz da um fé. trocadilho, né? A fé é uma maravilha que está dentro de nós, porque ela vai nos dar uma condição de ver a vida com mais esperança, né? A fé vai nos mover, essa construção interna, não é fora, não é com palavras, não é o externo, mais uma vez, não é o externo, é o interno. A fé é algo que vai sendo desenvolvido no meu interior, pela minha capacidade de auto-melhoramento.
de autoavaliação, de autoencontro, né? Esse despertar do que realmente eu sou. Porque como disse o Cristo, o reino dos céus está dentro de cada um de vós. E aí a gente busca um reino fora. Mas o reino precisa ser construído dentro, para que as minhas ações possam ser na ajuda para que o outro também encontre o próprio reino dentro de cada um. Por isso que o Cristo disse, meu reino não é desse mundo. E a gente imagina, eu até pensando nisso um dia desse, quando ele disse, meu reino não é deste mundo. E logicamente a gente compreende o reino nesse mundo, nessa questão mais universal. Mas o Cristo poderia estar dizendo, o meu reino é o que eu trago dentro de mim, é o ser crístico que eu sou. Isso é o meu reino. Exatamente. Né? Então, meus irmãos, precisamos perguntar como está o reino dos céus em cada um de nós. E falando em fé, né, falando num alicerce para enfrentar as dificuldades, enfrentar o pessimismo que envolve, até como a gente já falou tantas vezes, o nosso momento atual em que o Brasil está em crise. Eu digo, repito, e isso vai ficar, eu acho que para a prova lá na frente, né, que não é um problema de riqueza. É um problema moral muito grave que estamos enfrentando. Um problema seríssimo de princípios, né? De princípios de utilização de verdades que não são as verdades crísticas. São verdades mesquinhas, utilitaristas, que estão fazendo aí todo o desmantelo que a gente está vivenciando. Mas que nós precisamos, como homens de fé, continuar com o nosso testemunho firme. Que isso tudo vai passar, isso tudo vai mudar e que tudo está certo, porque quem está no leme de fato, na governança de tudo, é o Cristo de Deus. E Ivan Berto nos lembra aqui que no Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 23, está escrito lá: chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte. Eles são todos bons amigos, por trazerem até nós a oportunidade de sermos justos, de vivermos pela fé segundo as disposições sagradas do cristianismo, né? Tudo caminha sobre a égide desse ser que nós não temos a dimensão de mensurar e ainda de entender. Jesus, guia e modelo, o alicerce vivo da vida do Espírito, para que a gente possa utilizar como guia e modelo, né? E Emmanuel fecha o seu estudo colaborando com o nosso entendimento, com a nossa vivência, nosso sentido de mudança, de transformação tão necessária, dizendo o seguinte: em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor também do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando-lhe os destinos. Perfeito, né? Não é? E a gente vive gritando por aí. A gente até costuma dizer, né, que Deus, na sua sabedoria, fez uma boca só para que a gente aprendesse a falar menos e 2 orifícios auditivos para que a gente tenha espaço para ouvir mais. E a gente deve aprender. E essa fechada de Emmanuel aqui, ela diz tudo. Porque também precisamos
estar dispostos a ouvir esse interior, porque não é no silêncio de fato que a gente ouve o nosso interior, que a gente consegue uma perspectiva de introspecção para uma verdadeira e efetiva mudança, né? Não é no ferver do momento, não é no agitar das coisas, é na ponderação, é na atitude de introspecção, de silêncio íntimo, de pensar, de reflexão, de silenciar, que a gente vai conseguir ouvir a voz de Deus. E assim está preparado para a atitude mais acertada possível do que vier, do que estiver acontecendo e do que temos que de fato fazer. Não é isso, Mary? Com certeza. E assim, meus irmãos, ficamos por aqui com mais uma página aberta, né? Com certeza trazendo essa reflexão para a nossa semana, do que precisamos fazer para realmente que a nossa casa, que é o nosso ser, esteja construído na rocha, né? Como o Mestre nos ensina. Que possamos ter muita alegria e também muita paz nos nossos corações. Um beijo no coração de todos, meus irmãos. Mais uma vez, Vanberto, obrigado pela sua companhia e de todos os outros, né, que nos acompanham nessas quarta-feiras, ou que pegam os áudios, aliás, os vídeos, né, pelo canal do YouTube da Federação Espírita Paraibana, que todos os programas estão lá, certo? Para quem quiser baixar, ouvir, refletir novamente. Até quarta-feira que vem, meus irmãos, com mais uma página aberta, e fiquemos com Deus, com muito amor e vontade de transformação e de realização. Muita paz. E até semana que vem, no mesmo horário, com mais uma página aberta.